Bom dia, irmãos, bom dia a todos. Vamos começar mais um culto nessa manhã de domingo, hoje do dia 17 de maio, terceiro domingo já do nosso mês, e que Deus venha abençoar o nosso tempo aqui com os irmãos, que seja um momento de edificação para todos nós. Eu quero, antes de tudo, ler com os irmãos aqui a letra de um hino, uma letra muito bonita, um hino muito apreciado por nós, que se chama A Jesus Cristo Contarei Tudo. Eu vou fazer a leitura. A Jesus Cristo contarei tudo, que haja em meu peito a me perturbar. Os meus problemas, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar. A Jesus Cristo, meu mestre amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode dar solução. Quando tentado, sei que preciso de um protetor que possa valer. Só Jesus Cristo, que é invencível, pode, portanto, me proteger. A Jesus Cristo, meu mestre amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode dar solução. Sei que este mundo quer atrair-me, do bom caminho me desviar, mas Jesus Cristo, forte e zeloso, sempre me ajuda a perseverar. A Jesus Cristo, meu mestre amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode dar solução. Então é a Jesus quem temos que contar tudo aquilo que nos entristece, aquilo que nos aflige. Só Ele é poderoso para nos consolar, só Ele é poderoso para mudar a situação, e só Jesus é poderoso para mudar o nosso coração. Clamemos a Ele, vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que encerrou, e obrigado porque o Senhor esteve conosco. Apesar de sofrimentos, apesar de coisas tristes que têm acontecido ao nosso redor, nós sabemos que o Senhor está conosco, da mesma forma que o Senhor estava com os discípulos naquele barco no meio da tempestade. O Senhor está conosco em nossas tempestades, o Senhor está conosco na hora do perigo, o Senhor está conosco na hora das incertezas. Por isso, Senhor, nos ajude a descansar em Ti e na Tua boa mão, e coloque em nós essa disposição de contarmos tudo para Ti o que está acontecendo. Somente o Senhor pode suavizar o que acontece conosco, somente o Senhor pode nos fortalecer. Abençoe esse culto, abençoe essa transmissão, que toda a Tua igreja seja edificada com a Tua palavra que vamos estudar nessa manhã. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos estudando o livro dos Salmos e hoje nós iremos para o Salmo de número 6. O tema da mensagem está aí no Facebook, quando nós nos sentimos castigados por Deus. Davi se sentia castigado por Deus, ele expressa aqui esse sentimento, e nós também, muitas vezes, nos sentimos castigados por Deus. Como agir? Como proceder? Vamos ler então o Salmo 6. Ao regente do coro, para instrumentos de cordas, ao estilo seminite, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Senhor, tem compaixão de mim, porque sou fraco. Cura-me, Senhor, porque meus ossos estão abalados. Meu ser está muito perturbado. Mas Tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por Tua misericórdia. Pois na morte não há lembrança de Ti. Na sepultura, quem Te dará louvor? Estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito. Meus olhos estão consumidos pela mágoa, enfraquecidos por causa de todos os meus inimigos.
Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a maldade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor acolheu a minha oração. Todos os meus inimigos serão envergonhados e muito perturbados. Abruptamente eles se retirarão de vergonha. Davi está passando por uma situação muito angustiante. Como ele relata aqui, ele está passando noites sem dormir, e nestas noites que ele não dorme, ele chora, ele usa até uma linguagem exagerada para dizer que ele está inundando a sua cama, o seu leito de lágrimas. E eu pergunto, quantas vezes nós não passamos por isso? Situações em que você e eu não conseguimos dormir, nós choramos e aquela situação parece que não melhora, parece que não temos alívio. E Davi, ele está se sentindo castigado por Deus. Davi está pensando, olha, eu acho que eu aprontei, eu acho que eu fiz um pecado tão grave, que Deus está furioso comigo, Deus está bravo comigo, e Deus está derramando essa ira sobre mim. É o que Davi pensava, Deus está furioso comigo, e ele faz então um pedido, Senhor, seja mais brando, Senhor, não me repreendas a tua ira, não me castigues no teu furor, Senhor, está muito pesado, já que o Senhor está tão furioso comigo, Senhor, seja um pouco mais brando. Irmãos, nós temos um conhecimento que Davi não tinha. Davi, ele não tinha toda a revelação de Deus. A Bíblia de Davi tinha poucos livros. Não é o nosso caso. Nós já temos toda a revelação escrita de Deus. Cristo já veio, Cristo revelou-nos Deus, os apóstolos trouxeram mais revelação. Então hoje nós temos informações que Davi não tinha ainda. E qual é a informação que nós temos e que Davi ainda não tinha? A informação de que Deus não pode mais ficar furioso com seus filhos. Deus não pode mais ficar irado com seus filhos. Por quê? É porque Jesus, ele já recebeu a ira no nosso lugar. Deus se irou com Jesus, Deus derramou a sua ira sobre Jesus naquela cruz no nosso lugar. Jesus, ele tomou todo o cálice da ira de Deus. Então, uma vez que Jesus já foi castigado por nós, já foi castigado no nosso lugar, Deus então não pode mais ficar irado e nem furioso conosco. Isso é algo maravilhoso para nós. O apóstolo Paulo diz em Romanos 5:1 que nós temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Nós temos paz com Deus. Quando eu peco, Deus olha assim meu pecado, mas ao mesmo tempo que Deus olha meu pecado, Deus também vê Jesus sendo punido pelo meu pecado. É por isso que Deus, ele não fica mais irado com a gente, ele não fica mais furioso com a gente, porque Jesus já pagou o nosso pecado. Deus então não nos castiga com ira, mas a Bíblia diz que Deus nos disciplina. Qual que é a diferença entre disciplina e castigo? Castigo é punição, disciplina não. Disciplina não é punição, disciplina é correção. O castigo é vindo de alguém que está irado, a disciplina não. A disciplina de Deus é motivada pelo amor de Deus por nós. Então Deus, ele nos disciplina, Deus, ele envia dificuldades em nossa vida para nos disciplinar, para moldar o nosso coração, para nos alinhar à vontade dele. Então, quando vier a dificuldade na sua vida, nunca diga, não, Deus está me castigando. Não, veja essa dificuldade por outro lado. Deus está enviando essa dificuldade para me disciplinar. O autor de Hebreus, no capítulo 12, Hebreus capítulo 12, no versículo 5, o autor de Hebreus diz o seguinte: meu filho, não despreze
a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele o corrigir. Então, quando Deus enviar a disciplina em nossa vida, quando Deus enviar as dificuldades na sua vida, nós temos que tomar cuidado para não cometermos esses dois erros. O primeiro erro é nós acharmos que aquela disciplina de Deus é coisa pequena, porque Deus, quando Ele começa a chamar a atenção de nós, Ele usa coisas pequenas. Então nós percebemos que Deus está mexendo em nossa vida, só que nós achamos que aquilo é uma coisa pequena e não damos atenção. Então isso é perigoso, porque Deus começa a nos chamar a atenção com coisas pequenas, mas se eu não dou atenção para aquilo, Deus começa a engrossar o caldo. Coisas piores começam a acontecer. Então, quando eu perceber que Deus está mexendo na minha vida, eu tenho que pensar: opa, eu preciso voltar mais para o Senhor, preciso orar mais, preciso acertar a minha vida diante do Senhor. Mas tem uma outra reação errada quando Deus nos disciplina. No versículo 5 fala sobre pessoas que desmaiam quando Ele corrige. São aquelas pessoas que dizem: ah, Senhor, esse sofrimento é muito difícil, Senhor, eu não vou conseguir suportar esse sofrimento. Irmãos, isso está errado, porque Deus nunca vai enviar na minha e na sua vida um sofrimento que nós não consigamos suportar. Então, toda a disciplina de Deus, todo sofrimento é suportável. Então, eu não posso desprezar a disciplina de Deus, e também eu não posso exagerar dizendo que aquilo é impossível suportar. Agora, por que Deus nos disciplina? Versículo 6, que o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Então, Ele nos disciplina porque Ele nos ama. Deus, Ele não quer que nós deixemos de orar. Deus não quer que nós nos afastemos dEle. Deus, Ele não quer que nós andemos fora da vontade dEle. Então, cada vez que Deus nos disciplina, Ele está nos chamando para orar mais. Ele está nos chamando para clamarmos mais. Ele está nos chamando para nos rendermos mais a Ele. Então, toda disciplina que Deus faz, que Deus manda até nós, é uma disciplina amorosa para que nós nos aproximemos mais dele. O autor de Hebreus ainda, no capítulo 12, no versículo 10, ele diz: porque nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Então, note bem, toda a disciplina de Deus é para o nosso bem. Então, as enfermidades são para o nosso bem, as perdas são para o nosso bem, as nossas fraquezas são para o nosso bem. Então, todo o mal que vem em nossa vida é para o nosso bem. Deus está trabalhando isso a nosso favor. Então, por isso que nós não precisamos ficar amedrontados. Tudo que acontece na nossa vida de ruim, Deus está transformando para o bem, para a nossa santidade. Agora, não é fácil, porque no versículo 11, o autor de Hebreus diz que nenhuma disciplina é agradável no momento em que ela é aplicada. E é verdade, nenhuma dor é agradável, nenhuma perda é agradável, nenhuma enfermidade é agradável, mas a Bíblia fala que todas essas dificuldades, elas, no versículo 11, produzirão uma colheita de vida justa e paz para os que são assim corrigidos. Por isso, no versículo 12, portanto, revigorem as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Está dizendo que quando estiver cansado, quando estiver enfraquecido, é o Senhor que vai nos revigorar e nos ajudar. Então, essa é a informação que Davi não conseguia enxergar. Davi estava recebendo a disciplina de Deus, ele achava que era um castigo, mas Deus estava moldando o seu coração. E prosseguindo aqui no Salmo 6, no versículo 2, o Davi continua: Senhor, tem compaixão de mim, porque sou fraco. Cura-me, Senhor, porque meus ossos estão abalados. Davi, ele clama por compaixão, ele se sente fraco, e
as provações, a disciplina de Deus, ela tem o propósito de mostrar que nós não somos fortes. Então, quando nós nos sentimos fracos, impotentes perante uma situação, esse é o propósito da disciplina. Para que eu me jogue aos pés da cruz, para que eu experimente a força que vem do Senhor. Davi também diz: cura-me, Senhor. Sabemos que as provações mexem com a nossa saúde. As provações mexem com o nosso coração, mexem com a nossa pressão, mexem com as dores de cabeça. Davi também diz: meus ossos estão abalados. Os ossos formam a estrutura do corpo. Então, quando os ossos estão abalados, é porque todo o corpo está abalado. Todo o corpo está sofrendo e sentindo. Agora, irmãos, quando Deus nos fere com a sua disciplina, Deus nos fere para nos humilhar mesmo. Deus nos fere para nós enxergarmos que nós somos dependentes dEle. Deus nos fere para eu ver que eu não sou forte, que eu preciso dEle. Mas cada vez que Deus nos fere, os céus se abrem e Deus nos visita com a sua misericórdia. Isso é maravilhoso, porque Deus não é aquele Deus que nos fere e nos abandona agonizando na dor. Ao mesmo tempo que Deus nos fere, Ele vem e nos abraça com a sua misericórdia. E a Bíblia diz que Deus é um Deus que cura os enfermos, Deus é um Deus que ergue quem está caído, Deus é um Deus que ampara os fracos, Deus é um Deus que dá vida aos mortos. Então, se você está se sentindo caído, prostrado, se você está se sentindo doente, clame ao Senhor, porque Deus é um Deus que tem prazer em levantar e ajudar aquele que está caído. Então, se essa é a sua situação, clame ao Senhor. Diga: Senhor, eu reconheço que o Senhor está por trás de todos esses males que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor está comigo, e eu sei que o Senhor vai transformar todo esse mal em bem. Eu sei que o Senhor está comigo, por isso eu peço: levanta-me, Senhor, fortaleça-me, Senhor. Deus é um Deus que tem prazer em levantar aquele que está caído. O salmista continua, no versículo 3, ele diz: meu ser está muito perturbado, mas tu, Senhor, até quando? Davi está clamando: Senhor, quando que o Senhor vai me tirar dessa situação? E de fato, existem aflições e sofrimentos que duram tempos longos. Olha para a nossa situação aqui, essa questão da pandemia. Quantas semanas não estamos assim? E nós perguntamos: Senhor, até quando? Até quando essa situação vai durar? Até quando o meu sofrimento vai durar? Mas sabe qual é a resposta que Deus tem para nós nessa hora? É como se Deus dissesse: meu filho, esse sofrimento vai durar até que você aprenda tudo que eu quero te ensinar nessa aflição. Deus está nos ensinando muita coisa, e essa aflição vai durar até nós aprendermos tudo aquilo que Deus tem a nos ensinar. Ou então Deus pode estar dizendo: meu filho, eu estou te preparando para uma tarefa. Então essa aflição serve para preparar você para a tarefa que eu tenho para que você realize. Então, às vezes nós perguntamos: Senhor, o porquê dessa doença, o porquê dessa dor, o porquê dessa aflição? Mas ao invés de perguntarmos o porquê, Senhor, nós devemos orar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? O que o Senhor quer me ensinar com essa dor? O que o Senhor quer me ensinar com essa perda? O que o Senhor quer me ensinar com essa doença? Eu quero aprender, Senhor. Ensina-me, porque eu quero aprender. Porque tudo que Deus envia é para o nosso bem. E esse vírus que está aí, o coronavírus, ele está sendo usado por Deus. Deus está usando isso para ensinar muita coisa para a sua igreja, para ensinar, e Deus está ensinando muitas coisas para mim, Deus está ensinando muitas coisas para você, Deus está ensinando muita coisa para a igreja, Deus está ensinando muita coisa para o mundo, até os incrédulos estão aprendendo muita coisa com esse coronavírus, porque
todas as aflições que Deus envia é para ensinar. Sabemos que as aflições, elas têm o efeito de nos ensinar, os filhos de Deus. Para as pessoas que rejeitam a Deus, o coronavírus ele é um juízo. Mas para nós, o coronavírus não é um juízo. Para nós, o coronavírus é a disciplina de Deus, é Deus nos ensinando, Deus dando lições preciosas para cada um de nós. E aí no versículo 4, Davi ele diz: volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por tua misericórdia. Quando Davi diz, volta-te, Senhor, é porque Davi está sentindo que Deus está longe. Porque sabemos que nós só vamos sentir alegria quando estamos com o Senhor. Porque a Bíblia diz que a alegria não é uma circunstância, a alegria é uma pessoa, a alegria é Cristo. Então, quando nós estamos entristecidos, a impressão que temos é que Deus está longe, Deus nos abandonou. E Davi diz, Senhor, volta-te, Senhor, volta a encher meu coração, salva-me por tua misericórdia. Davi, ele sabia que ele não merecia ser atendido por Deus, mas ele diz, Senhor, eu sei que eu não mereço, eu sei que o Senhor olha o meu pecado, o Senhor olha a minha vida, eu não mereço nenhuma bênção, mas pela tua misericórdia, Senhor, volta-te para mim. E no versículo 5, Davi ele fala algo muito interessante, no versículo 5, pois na morte não há lembrança de ti, na sepultura quem te dará louvor? Davi está temeroso com relação à morte, Davi está com medo de morrer. Por quê? Será que Davi não sabe para onde ele vai depois que morrer? Claro que Davi sabia que ele estaria com o Senhor caso ele morresse, porém, Davi não sabia o que é que ele poderia fazer para o Senhor após a morte. É interessante porque nós também temos informações que Davi não tinha. Até o tempo de Davi, Deus não havia revelado o que aconteceria após a morte para os filhos de Deus. Hoje nós sabemos, o Senhor Jesus já nos disse muito sobre isso, os apóstolos escreveram sobre a vida após a morte, inclusive João, quando ele escreveu Apocalipse nos trouxe bastante esclarecimento sobre o que vai ser a nossa vida após a morte. Mas Davi não tinha essa informação que nós temos hoje, e Davi não sabia se após a morte ele poderia louvar ao Senhor. Então ele fala, Senhor, poupe-me, Senhor, eu não quero morrer porque eu quero ainda te adorar. Senhor, eu quero ainda ir lá para o santuário e te adorar ali no santuário, eu quero contar para as pessoas o que o Senhor fez por mim. Então Davi, ele está pedindo para Deus poupar a vida dele, por quê? Porque ele quer ir ao santuário adorar ao Senhor. Davi reconhecia que ele estava aqui na terra para glorificar a Deus, para adorar o Senhor, por isso ele está pedindo, Senhor, me mantenha vivo mais um pouco, porque eu quero te glorificar mais ainda, eu quero te louvar aqui na terra. Irmãos, isso é precioso, porque apesar de Davi não ter toda a informação que nós temos nas Escrituras, Davi ele sabia que ele vivia para glorificar a Deus. E esse é um exercício que temos que fazer. Devemos olhar para cada livramento que Deus tem nos dado. Devemos olhar para cada bênção que temos recebido de Deus. E ao meditarmos que essas bênçãos enchem o nosso coração de alegria para louvarmos. O meu louvor a Deus só sai quando o meu coração está alegre nele. Se o seu coração não estiver se alegrando no Senhor, você não vai conseguir louvar. Porque ninguém louva nada se o coração estiver frio, se o coração estiver amargurado. Por isso é necessário eu contemplar o Senhor na sua palavra, olhar para tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, e quando o nosso coração estiver alegre no Senhor, a nossa boca vai se abrir e vai adorá-lo. E Davi pede, Senhor,
Livra-me porque eu quero te adorar nessa vida. Versículos 6 e 7, Davi, ele descreve mais um pouquinho do seu sofrimento. É uma linguagem até um pouco exagerada. Ele diz: estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito, meus olhos estão consumidos pela mágoa, enfraquecidos por causa de todos os meus inimigos. Além do sofrimento, ele ainda cita, né, as maldades dos seus inimigos, e Davi, exagerando ou não, nós aprendemos com Davi que nós devemos contar tudo para o Senhor. Conte para o Senhor: Senhor, estou sem dormir, Senhor, eu só choro, Senhor, eu estou sentindo enfraquecido. Conte tudo isso para o Senhor. E Davi fez isso. Não sabemos por quanto tempo, mas sabemos que a resposta dessa oração não foi automática. Pessoas que dizem: mas pastor, eu estou sentindo muita tristeza, eu orei e não aconteceu nada. Eu digo: ore de novo, ore, porque muitas situações serão resolvidas não com uma oração, mas serão resolvidas com uma vida de oração. Davi passou dias orando, e chegou o momento que Deus ouviu a sua oração e Deus agiu. Por isso eu digo: ore. Quando Deus envia uma aflição, é porque Ele quer que você ore a Ele. Ore uma oração hoje, oração depois. Tudo que Deus faz é para nos chamar à oração. Por isso que muitas situações vão requerer muita oração. E Davi estava orando, clamando ao Senhor, e chegou o momento em que Deus atendeu. Chegou o momento em que Deus revigora Davi. Chegou o momento que Deus renova as forças do salmista. E ele então, no versículo 8, com a força renovada do Senhor, ele diz: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a maldade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor acolheu a minha oração. Davi, ele atribui a sua melhora ao Senhor. Por 3 vezes ele diz: o Senhor me ouviu, o Senhor me acolheu. Então 3 vezes ele repete essa informação, porque Davi, ele dedica a sua melhora totalmente ao Senhor. Ele não dedicou a sua melhora a algum tratamento, a algum remédio, não, ele atribui a sua melhora ao Senhor. O Senhor me atendeu, o Senhor me ouviu, as forças estão renovadas. Agora, o problema de Davi estava resolvido? Ainda não. O que Deus fez aqui foi renovar a força dele, mas o problema ainda estava ali. Mas ele diz no versículo 10: todos os meus inimigos serão envergonhados e muito perturbados, e abruptamente eles se retirarão de vergonha. Davi está dizendo: olha, Deus não resolveu meu problema ainda, Deus não tirou os inimigos do meu caminho, mas eu sei que a qualquer momento o Senhor vai agir. Ele usa aqui, na minha versão, tá, a palavra abrupta, né? Ele diz: de forma abrupta, de forma repentina, Deus vai agir. Não sei quando, mas Ele vai agir. Por isso ele agora fala com confiança. E assim conosco também. Deus não vai resolver os nossos problemas de imediato, porque para cada problema é uma lição que Deus está nos ensinando. Então só Deus sabe que hora que os problemas serão resolvidos e como serão resolvidos, só Deus sabe. Mas algo que Deus vai fazer, Deus vai renovar nossa força, Deus vai dar a nossa alegria a nós, e nós vamos encarar os nossos problemas com confiança, dizendo: olha, eu estou confiante no Senhor, eu não estou entendendo porque tanta coisa, mas estou confiante que o Senhor me ama e o Senhor está comigo. E você pode ter essa certeza de que Deus não está te castigando, Deus não está te punindo,
Se alguém chegar para você e dizer, olha, você está sofrendo assim porque você deve ter cometido algum pecado e Deus está te castigando. Não aceite esse conselho. Isso está errado. Jesus já recebeu o nosso castigo. O que Deus está fazendo na sua vida é uma disciplina, Deus está agindo em você com uma correção para te moldar, para transformar. Todos os sofrimentos que vem na sua vida são sofrimentos que são vindos das mãos de um Pai que ama você. Deus ama você e Ele vai usar todo esse sofrimento, toda essa situação adversa para o teu bem. Por isso, clama ao Senhor. Sabemos que as provações nos deixam sem forças, é verdade, e Deus nos fere para isso mesmo. Deus nos fere para nos quebrantar. Por isso, no seu quebrantamento, clame ao Senhor. Diga: Senhor, estou quebrado, estou fraco. Clame ao Senhor e Ele te levantará. É nele em quem deve estar a nossa força, os nossos recursos. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra mais uma vez, e queremos que o Senhor visite cada irmão da nossa igreja que está passando por situações difíceis, por sofrimentos, por perdas, irmãos que estão se sentindo fracos, impotentes, Pai, diante de tantos problemas. Que o Senhor venha fortalecê-los, que o Senhor venha erguê-los, meu Pai, para que eles possam com alegria, disposição e confiança, Pai, te louvar, reconhecendo que o Senhor os ama e o Senhor está cuidando deles. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos passar agora para os pedidos de oração. Eu vou entrar aqui nos grupos, né? Primeiramente vou entrar aqui no grupo do WhatsApp, ver os irmãos que mandaram seus pedidos para seus pedidos de oração. Primeiramente, né, vamos falar dos nossos aniversariantes. Essa semana a irmã Lúcia completou mais um ano de vida, então que Deus continue abençoando a Lúcia, toda a sua família, seus filhos, e que Deus venha conceder cada vez mais sabedoria e saúde para a nossa irmã Lúcia. Vamos agora para os pedidos. Então vou entrar aqui no grupo dos homens. Deixa eu ver aqui os pedidos recebidos aqui. Ok. Primeiramente, irmão Gilberto, eu peço orações para todas as famílias batistas, pedindo a proteção dele, e para que possamos estar sempre confiantes que só Ele pode nos livrar dos maus deste mundo. Amém? Que Deus esteja fortalecendo cada família. Irmão Edmar, agradeço a Deus pelo cuidado com minha família, pela nossa igreja, que Deus continue fortalecendo, e pelo nosso país, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém. Irmão Gilberto também, ele pede: irmãos, a igreja somos nós. Nesse momento que estamos impedidos de ir ao templo, devemos sempre nos reunir com a família e clamar a Deus com louvores e orações. Ele nos está dando essa oportunidade. Isso é importantíssimo, né? Que possamos cada vez mais não esquecer de estar fazendo nossos cultos domésticos, nos reunindo com nossas famílias durante esse tempo. É algo que Deus está nos ensinando. Muitas lições Deus está nos ensinando com esse coronavírus, e uma dessas lições que Ele está nos ensinando é a buscarmos a Deus com nossa família também. Então, que Deus nos ensine essa lição e que possamos aprender. Irmão Carlinhos, agradeço a Deus pelo sustento e cuidado com minha família, e que não esquecemos de orar pelos nossos missionários. Vamos continuar orando pelos nossos missionários, que Deus possa protegê-los também. Irmão Divino, bom dia, meus irmãos. Vamos orar em agradecimento a Deus pela nossa salvação em Cristo Jesus. O restante Deus proverá. Amém? Deus está provendo aquilo que nós precisamos.
Como o irmão Carlinhos pediu pelos missionários, eu vou ler aqui o missionário Alfredo. Ele mandou uma mensagem para nós transmitirmos aqui aos irmãos. Diz assim: Pastor Kleber, bom dia, gostaria que desse uma palavra de gratidão em nome da nossa família a cada irmão dessa igreja, pela fidelidade e amor por essa obra tão importante. Não temos palavras para agradecer a fidelidade do Senhor através de suas vidas. Estamos no Amazonas, porém, ainda assim, envolvidos com o povo e o trabalho missionário, mesmo nesse tempo de pandemia. Deus os honrará pela fidelidade. Então, Deus tem sido fiel também para nossos missionários e vamos lembrar de orar por eles e agradecemos a Deus, porque a nossa igreja tem podido honrar, né, com as ofertas aos missionários. Então louvamos a Deus por cada irmão, e Deus tem capacitado os irmãos têm podido ofertar e a nossa igreja tem podido ser bênção também para os missionários. Eu vou entrar agora, ver agora os pedidos das irmãs. Primeiro pedido, do irmã Marlene: bom dia, irmãos, peço oração por meu irmão que está com câncer e não está muito bem, pela minha família, pela igreja, por nosso país e governantes. Vamos orar pela Marlene, pela saúde do seu irmão. A minha mãe, irmã Zenite, eu agradeço a Deus por mais uma semana vencida pela graça dele. Que Ele continue nos fortalecendo e também a toda a igreja. Amém? Que Deus continue nos fortalecer. Irmã Elisete, agradeço a Deus pelas bênçãos, proteção, livramento, sustento e peço que cuide e proteja meus filhos, netos, nora e genro. Amém? Que Deus continue abençoando a família da irmã. Irmã Rose, agradeço a Deus pelos cuidados e proteção. Peço oração pela minha mãe, por nossa saúde e por toda a nossa igreja. Agradeço a Deus pelos cuidados de minha família e de todos os irmãos em Cristo. Amém? Que Deus continue fortalecendo e cuidando. Irmã Rosângela, eu agradeço a Deus pelo cuidado de cada dia. Minha irmã está bem melhor. Ainda não sabe se está com a Covid. Peço pela vida do meu irmão Regis. Então vamos orar pelos familiares da irmã Rosângela, que Deus complete essa obra. Deixa eu ver, acho que são esses os pedidos. Deixa eu ver se tem algum outro grupo mandou. Não. Eu vou entrar agora no Facebook da igreja. Deixa eu ver aqui as mensagens. O computador está um pouco devagar, mas a gente chega lá. Deixa eu entrar lá aqui, eu consegui. Então vamos lá. Antônia Pazotti, ela que nos assiste lá do Espírito Santo do Pinhal, que Deus abençoe a irmã. Irmã Tânia, ela pede oração pelo pastor Rafael, meu sobrinho que está internado em Presidente Prudente, aguardando uma cirurgia. Ele é pastor da primeira igreja na cidade de Panorama. Então vamos orar que Deus tenha misericórdia, né, do pastor Rafael, que um servo de Deus, que Deus esteja visitando e fortalecendo ele. Deixa eu ver outras mensagens aqui. É só esses, né? Então, nós vamos agora ter mais uma oração, colocando todos esses pedidos diante do Senhor, que Deus venha fazer o melhor. Deus possa ter misericórdia, que nós não somos merecedores, mas pela misericórdia de Deus que possamos experimentar esse favor de Deus sobre nossa vida.
Então, oremos. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esse momento que passamos aqui em comunhão com os irmãos, mesmo à distância, mas pedimos agora por cada pedido que foi mencionado aqui, que o Senhor responda conforme a tua vontade. Tenha misericórdia de cada pessoa aqui, ó Pai, de cada irmão, que o Senhor possa primeiramente encher o coração de cada um de nós de alegria, de paz e esperança, porque só o Senhor pode produzir isso. Por cada pessoa mencionada aqui, responda, Pai, conforme a tua vontade, Senhor, fazendo o melhor para cada pessoa aqui apresentada. Nós cremos em Ti, nós cremos no Teu poder, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Por isso, Senhor, faça a Tua obra, Pai. Fortaleça a fé da Tua igreja, nos ensine, ó Pai, que possamos aprender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar com toda essa situação, meu Pai. E pedimos mais uma vez, abrevie, Senhor, abrevie esse sofrimento, abrevie, ó Pai, essa pandemia, ó Pai, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, nós clamamos a Ti, ó Pai, e que possamos aprender tudo que o Senhor quer nos ensinar. É o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estamos caminhando para o final dessa transmissão, lembrando agora que os jovens terão a sua aula, né? Então os jovens poderão entrar no aplicativo Hangout e assistir a sua aula juntamente com os demais jovens e adolescentes, e à noite, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez às 7 horas da noite para mais um culto online para a glória de Deus e para a edificação de cada um de nós. Que Deus os abençoe.